Olá, seja bem-vindo à continuação da aula 5, parte 2. Vamos agora estudar o último tipo de repetição, que é a repetição com teste no final. A repetição com teste no final é o chamado comando do while, do inglês faça enquanto. Qual que é a sintaxe desse comando? Veja que ele começa com a palavra do, quer dizer faça. Então, faça alguma coisa entre chaves enquanto a condição ela é satisfeita. Veja que a sintaxe ela é bastante peculiar. Começamos com a chave, temos os comandos aqui dentro com a atualização, fechamos com a chave. Depois da chave, nós temos o while com a condição e ponto e vírgula. Então, é só após a chave e terminado aqui com o ponto e vírgula. Então, o comando do while ele é extremamente similar aos comandos while e for. Mas a grande diferença do while para os demais comandos é que o teste da condição ocorre no final da repetição, ao passo que no while e no for, os testes são feitos no início da repetição. Então vejamos aqui a diferença ou as diferenças entre o do while e o while. Valor inicial. O while ele é dado fora da repetição, assim como no do while. O comando estaria aqui em cima. A atualização dentro das chaves, beleza? E a repetição, que é a principal diferença, que o while se dá no início da repetição, ao passo que o do while se dá no final da repetição, após as chaves e seguido de ponto e vírgula. Não há ponto e vírgula no while, somente no do while. Qual que é a diferença na execução? Como o teste no do while só é feito no final da repetição, com certeza absoluta, pelo menos uma vez os comandos aqui dentro serão executados. No while, os comandos aqui só serão executados se a condição for inicialmente satisfeita. Se inicialmente a condição for falsa, os comandos entre chaves nunca serão executados. Ao passo que no do while, com certeza, mesmo com a condição falsa, os comandos serão executados pelo menos uma vez, com certeza absoluta. Então, essa é a diferença fundamental do while para o while. Vamos ver aqui um exemplo de como utilizar o do while para fazer alguma coisa nos nossos algoritmos. Desenvolva um algoritmo que lê 15 números inteiros e imprima o quadrado de cada um deles. Então, nós leremos 15 números inteiros e vamos imprimir o quadrado de cada um desses 15 números. Aqui, poderíamos utilizar repetição com teste no início, while, sem problema. Poderíamos utilizar repetição com variável de controle, que é o for, sem nenhum problema. O exemplo aqui tratou do uso do while para exemplificar e mostrar como que esse comando se comporta. Então temos aqui um contador cont inteiro e a variável num inteira, que vai armazenar cada um dos números lidos. O contador inicialmente não fez nenhuma contagem, então ele vale 0. Fazemos aqui a repetição do while, ou seja, faça os comandos entre chaves enquanto o cont for menor do que 15. Observe o seguinte, observe que o teste ele é feito no final da repetição. Supondo que um programador desatento colocasse cont inicialmente valendo 20. Ou seja, 20 não é menor do que 15. Se aqui nós tivéssemos um while, a condição daria falsa. 20 não é menor que 15, falso. Em nenhum momento esses comandos seriam executados. Mas aqui, com certeza, esses comandos serão executados porque só depois testaríamos que 20 não é menor do que 15. Então, a diferença fundamental, como nós já dissemos, é que no do while os comandos são executados pelo menos uma vez, ao passo que no while isso nem sempre ocorre. Pode ser nenhuma vez ou várias vezes. Então, aqui nós pedimos um número para o usuário e armazenamos esse número na variável num. Imprimimos aqui o quadrado do número, ou seja, o quadrado do num é num vezes num.
Então aqui quadrado de 5, por exemplo, é 5 vezes 5, 25. Quadrado de 4 é 4 vezes 4, 16 e assim por diante. E contamos mais o número, até que o 15º seja lido e a condição se torne falsa. Então este é um exemplo de utilização do while. O teste sempre é feito no final da repetição. Olhando para esses dois algoritmos na tela, à esquerda utiliza o do while e o à direita utiliza o while. Há alguma diferença entre os dois algoritmos? Dê uma olhada faça uma análise rápida entre os dois. Os dois possuem condições iguais, que é cont menor que 2. Os dois imprimem o valor de cont dentro da repetição e os dois incrementam cont em uma unidade dentro da repetição. Ou seja, a princípio os dois fazem a mesma coisa. Vamos checar se fazem mesmo ou não? Vamos fazer inicialmente o teste mesa usando o while. Então começamos na linha 2, que é a linha do main sempre. Na linha 4, a variável cont tem início de memória, por isso o interrogação na tabela. Cont vale 0. Fazemos agora o teste. Cont, que vale 0, é menor que 2, verdadeiro. Vamos lá e imprimimos o valor de cont. E damos cont mais. Cont passa a valer 1. Terminou a repetição? É claro que não. Voltamos na linha da condição. Cont vale 1 agora. 1 é menor do que 2? Novamente, verdadeiro. Fazemos a impressão de cont. Observe que não há nenhum espaço entre a primeira impressão e a segunda, pois no printf não houve nenhuma quebra de linha e não há nenhum espaço em branco. Por isso, aqui não há espaços na hora da impressão. Cont mais, o cont passa a valer 2. Terminamos? Não. Voltamos na condição e testamos. 2 é menor que 2. Falso. Aí sim, nós terminamos a repetição, só nos resta return 0, indicando o final do algoritmo. Vamos agora para o algoritmo usando o teste no final, o do while. Linha 2, linha do main. Linha 4, criamos a variável, valor inicial na linha 5. Vamos para o do while. Imprimimos o valor de cont, sem nenhum teste feito anteriormente. Cont vale 0, está feita a impressão. Aumentamos o cont na linha 9 para 1. Só agora testamos. O cont vale 1. 1 é menor que 2, verdadeiro. Então voltamos para a repetição, voltamos para o printf. Imprimimos agora o 1. Aumentamos o cont para 2 na linha 9 e só agora testamos. 2 ainda é menor que 2, falso. Cont não é mais menor que 2. Então assim a repetição se encerra novamente na linha da condição, que agora está no final, mas sempre se encerra na linha da condição. Return 0, término do nosso algoritmo. Comparando as duas tabelas, os dois algoritmos, há alguma diferença entre os dois? Vejam que a impressão nos dois casos foi idêntica. Ambos os algoritmos imprimiram 0 e 1 na tela. Ou seja, nesse caso, os dois algoritmos fizeram a mesma coisa. Mas, olhando para a tabela, à esquerda e à direita, podemos ver diferenças fundamentais. Na tabela do while, fizemos 3 testes, 2 verdadeiros e o último falso. No do while, foram feitos apenas 2 testes, um verdadeiro e um falso. Por quê? No while, testamos, executamos. Testamos, executamos, testamos. No do while, não. Executamos, testamos, executamos, testamos. Por quê? O teste no início e o teste no final. Como o teste é no final, com certeza vamos executar o algoritmo pelo menos uma vez. Então, fazemos um teste a menos. O teste a mais do while se dá aqui pelo fato de ele testar sempre no início. Então, neste caso específico, as duas propostas realizaram a mesma coisa, tiveram, na verdade, o mesmo resultado. Façam depois aí este exemplo 2, que é também muito interessante, para testar ele tanto usando do while, quanto usando apenas o while, apenas repetição com o teste no início. Na aula seguinte, veremos sobre o comando break.